Olá, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Prof. por aqui, o aqui falando. Nessa aula aqui da nossa jornada da aprovação, a gente vai conversar sobre algumas alterações importantíssimas que houveram aí com a nova lei de licitações, né? Então, assim, nós tínhamos uma lei antiga, uma lei geral de licitações, até mesmo porque compete à União, então a nível federal, trazer uma legislação sobre regras gerais de licitações e contratos. E aí nós tínhamos uma lei geral, que era a Lei 8.666, essa é a lei geral. Só que essa Lei 8.666, ela é uma legislação que ainda está valendo, mesmo com a vinda da nova lei. A nova lei é a Lei 14.133 de 2021, e essa nova legislação, ela trouxe uma regra de transição para que os municípios, estados, Distrito Federal, enfim, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que estão submetidas aí a essa legislação, né, de licitação, elas possam se adaptar. Então, o que acontece? Nós temos uma regra de transição. Então, a legislação antiga está vigente ainda, ela não foi revogada, e no dia 1º de abril de 2023 ela vai ser revogada. Tem um prazo aí de 2 anos para, então, a administração pública ela ir se adequando à nova lei. E aí, durante esse período, a administração pública ela pode escolher se ela vai trazer a nova lei de licitações ou se ela vai aplicar a antiga lei de licitações quando ela for, então, fazer licitações e contratos, né? Embora o nosso foco aqui ele vai ficar um pouco maior para a lei de licitações, né? No que tange a lei de licitações, a gente vai também saber, né, que aplica-se essa nova lei para contratos também, embora o nosso foco aqui seja, então, mais para a lei de licitações. E aí eu quero começar com o seguinte, vou colocar aqui agora no cantinho da tela, e aí vocês vão acompanhando aqui pelo vídeo, porque eu trouxe para vocês, então, de forma escrita, né, alguns pontos principais. Enquanto eu vou falando para vocês, vou pegando minha mesa digitalizadora aqui também, para que eu possa escrever. Eu gosto muito de escrever nos slides, é que aqui no meu estúdio não tem quadro, né? Na sala de aula é bacana que a gente tem um quadro que eu não tenho, mas tudo bem. Aí, olha só, das alterações importantes, então, primeiro, que essa nova lei de licitações de contratos, ela vem, então, para fazer alteração na lei do RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação. A lei do RDC é a lei 12.462, e aí nós temos diversos artigos ali dessa legislação que vão ser, então, revogados pela nova lei de licitação. Claro, respeitado aquele prazo ali de 2 anos que eu comentei antes com vocês, né? Pronto, ó, conectei minha mesa digitalizadora aqui. Então, respeitado esse prazo de 2 anos, a gente vai ter aí a aplicação posterior da lei 14.133. Inclusive, essa lei do regime diferenciado de contratação, ela inspirou fortemente o legislador na criação da nova lei de licitações, que é a 14.133. A antiga lei era isso aqui, era essa, ó, a lei 8.666, era a principal lei de licitações e contratos. Ela continua vigente, então, até dia 1º de abril de 2023, por causa do prazo de 2 anos. Nós temos também a lei 10.520, que é a lei do pregão. O pregão, ele vai sair, a lei do pregão sai, né, em 2023, mas o pregão fica porque agora o pregão, ele entrou para a lei 14.133. Então, hoje está expresso lá dentro da lei 14.133, o que é um ponto muito positivo, porque a administração pública usa muito dessa modalidade. Depois a gente vai entender, né, o que é essa modalidade. As leis mantidas de uma forma, digamos assim, entre aspas, normal, é a Lei 12.232, que vai tratar sobre o regime, então, para a contratação de publicidade, e a Lei 13.303, que vai tratar sobre as estatais, que é o Estatuto Jurídico das Estatais. Somente no que tange a parte especial de crimes é que vai se aplicar às estatais, porque senão o regime de licitações e contratos ele é específico, ele está específico lá dentro da Lei 13.303, ou seja, toda vez que nós tivermos uma empresa pública, uma sociedade de economia, ela querendo fazer um processo licitatório, um contrato, ela vai seguir as próprias regras da Lei 13.303. E somente a gente vai aplicar a parte geral na questão criminal, né, dos crimes contra a administração pública envolvendo licitações e contratos, a gente vai aplicar somente quando nós estivermos diante aí da parte penal, aí assim a gente traz isso para também as estatais, tá bem? Aí olha só,
Para a gente conseguir compreender licitações, que eu acho que um dos maiores desafios, né, é entender, porque licitações é um conteúdo que ele tem bastante detalhamento, ele tem bastante detalhe porque são regras, né? A lei de licitações, ela se preocupa em trazer as regras, então, para que, até vou voltar um pouquinho para mim, se preocupa em trazer as regras, então, para que a administração pública, ela possa garantir o princípio da isonomia, legalidade, competitividade, né, ela não esteja favorecendo aí pessoas ou empresas de uma forma que viole, enfim, os próprios princípios e regras previstas tanto na Constituição quanto nas leis infraconstitucionais. Então, as regras do procedimento de licitações, ela vem justamente para a gente poder buscar uma transparência maior, para a gente ter, então, uma escolha que seja a partir de critérios bons para a administração pública, para o interesse da coletividade e não para os interesses pessoais das pessoas que estão ali representando essa administração pública. E essas regras, então, que estão dispostas na legislação, tanto na antiga quanto na nova, são muito importantes. E esse detalhamento dessas regras é que às vezes assusta um pouquinho os alunos. Mas a banca, ela traz, assim, de uma forma... penso, né, que a maioria, na minha opinião, pelo menos, que a maioria das questões que a banca explorou sobre licitações e contratos, sempre foi de uma forma muito coerente. Então, assim, não foi alguma coisa assim, extremamente específica. Não, ela até cobra detalhamentos da lei, mas são detalhes que são de fácil compreensão. A gente só precisa se dedicar realmente a essa disciplina. E aí eu vou trazer para vocês essa aula que ela vai ser dentro de um comparativo entre a lei velha e a lei nova, principalmente, né, um comparativo, porque o edital de vocês está trazendo tanto a lei antiga e a lei nova. E eu penso que isso vai ficar aí por algum tempinho, porque nos concursos também está sendo assim, inclusive se você aí é concurseiro, né, já saiba, provavelmente você vai estudar as duas legislações mesmo, é o que está sendo aplicado aí, porque dentro da administração pública eles ainda estão usando as duas leis, né, já que a lei 8.666 ainda está vigente. Então vamos lá. Para a gente começar a iniciar, que é redundante, né? Para que a gente possa iniciar o nosso estudo sobre licitações, é bem importante que a gente saiba compreender a quem a gente aplica esse regramento todo, esse procedimento todo. E nós vamos aplicar, segundo a lei antiga, para a administração pública direta. Aí vocês vão ver aqui na segunda coluna, também para a administração pública direta. Então, vocês vão ver aqui, ó, comparativo para as autarquias, fundações, tanto na lei velha, a lei nova, os órgãos dos três poderes, né? Os fundos especiais, entidades controladas direto e indiretamente pela administração pública. Aí eu trouxe de exemplo aqui os consórcios. E tem que cuidar, olha só, vou até colocar uma estrela aqui para a gente cuidar, que na lei antiga, ela tratava, então, sobre a aplicação da Lei 8.666 para as empresas públicas e sociedades de economia mista, e agora, ó, não se aplica para a nova lei. Então, nós temos que cuidar. Veja, não se aplica a nova lei para empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas não vão fazer licitação? Mentira. Elas vão fazer licitações, contratos, né, com base na legislação, só com uma legislação específica, que é o Estatuto, então, das estatais. Ainda, nós não vamos aplicar a nova lei de licitações para as organizações sociais, para as organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIPs, nem para as organizações da sociedade civil, nem para o Sistema S, nem para a OAB, nem para as estatais, tá? Então, a gente não vai aplicar a lei de licitações, ela não se aplica aqui nesses casos por vedações expressas, então, e também por entendimento de jurisprudência, tá? A gente não aplica. Vamos lá, quanto ao objeto, o que pode ser objeto de licitação? Ou seja, quais são as situações em que a administração pública ela precisa fazer licitação? Ó, vocês vão ver aqui no comparativo, a minha tabela ela funciona assim. Na primeira coluna, vocês sempre vão ver a antiga lei, na segunda coluna, vocês vão ver a nova lei. Na primeira, nas linhas aí, se elas tiverem, as linhas estiverem conectadas, é porque se manteve ali, né, a escrita da nova lei para a antiga lei. Agora, se ficou em branco, que nem aqui, ó, é porque na nova lei não apareceu, ou porque tinha na antiga lei e não apareceu na nova. Então, eu fiz essa dinâmica aqui para facilitar o estudo de vocês. No caso de obras, então, a gente aplica, né, qualquer uma das leis, na prestação de serviço, inclusive técnico especializado. Na questão de publicidade, a lei nova, ela não se aplicaria em tese, porque nós temos uma lei específica, a lei 12.332, 42, né? Acho que eu acertei agora. A questão de compras é aplicada às duas legislações, né? Não as duas concomitantes, pelo amor de Deus, vai errar isso na sua prova, né? Na sua prova você vai marcar que a administração pública ela tem que escolher se ela aplica ou a Lei 8.666 ou a Lei 14.133.
vai aplicar as duas legislações juntas. Inclusive, a lei que a administração pública escolher é a lei que vai se aplicar ao contrato, mesmo depois da revogação da Lei 8.666. Exemplo, se nós tivermos hoje, eu sou prefeita do município, eu escolher aplicar a Lei 8.666, o meu contrato vai ser feito com base na Lei 8.666. E quando a Lei 8.666, em 2023, deixar de ser aplicada, ou seja, for revogada, o meu contrato se mantém com a Lei 8.666, tá? Porque eu não posso misturar, inclusive está expresso lá na nova lei que eu não posso misturar as duas legislações. Elas vão conviver concomitantemente, mas elas não podem ser misturadas, não, tá? Então tem que cuidar disso. E aí nós temos também a aplicação dessas leis para alienação e concessão de direito de uso real de uso de bem público, para locações, para concessão e permissão de bens públicos, embora a gente aplique as legislações de forma subsidiária, porque nós temos regras de licitações e contratos lá dentro da lei de concessão, que é a lei 8.987, que é a lei 11.079. Lá dentro tem já regras de licitações e contratos. A legislação aqui geral a gente aplicaria somente de forma subsidiária. E olha só a novidade, para contratações de tecnologia da informação e de comunicação, a gente aplica aí a 14.133. Além disso, uma aplicação subsidiária, né? Para concessão e permissão, para parceria público-privada, que eu acabei de falar para vocês, para o serviço de publicidade com agência de propaganda, que é a Lei 12.232, né? Não se aplica para os contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo, gestão de dívida pública, incluídas contratações de agentes financeiros, concessão de garantia relacionada a esses contratos, contratações sujeitas às normas previstas na legislação própria, também não pode ser objeto aí, né, da lei, não vão seguir, no caso, né, a lei 14.133, ela não presta a esse tipo de contratação, então. Nós temos alguns princípios, na verdade a gente teve uma mudança radical aí nos princípios, porque a gente teve a inclusão de muitos novos princípios pela nova lei, então vamos nos atentar aqui aos prazos nas provas de concurso, não é o caso agora da FGV, né, a FGV ainda não cobrou a nova lei de licitações, mas no caso dos contratos, os contratos concursos, tá caindo muito um princípio que eu até marquei em vermelho aqui para vocês. Vocês já vão ver daqui a pouquinho. Primeiramente, isonomia, ele não traz expressamente na Lei 14.133 a seleção da proposta mais vantajosa, ela vem de uma forma um pouquinho diferente, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável ela vem um pouquinho diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Legalidade que permaneceu, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, publicidade, que é o famoso LIMP, né, que a gente estuda tirando da igualdade, né, substituímos aí pelo eficiência, que eles são já estudados na disciplina de direito administrativo na parte de princípios, porque eles estão lá dentro da Constituição Federal. Probidade administrativa, vinculação edital, ou seja, o edital ele é a regra, ele traz as regras do jogo. O julgamento objetivo, ou seja, ele não pode ser pautado em critérios subjetivos, tem que estar muito claro dentro do edital de convocação ali, quais são os critérios utilizados para escolher a melhor proposta. Além do mais, o princípio da eficiência, do interesse público, do planejamento, ou seja, vai ter um planejamento prévio, principalmente para verificação se existe orçamento para fazer aquela contratação, né, do fornecimento de um determinado produto, da contratação de uma obra, de engenharia, de um serviço, tanto faz. Mas eu vou ter aquela preparação, aquele planejamento da administração pública anterior. Transparência, embora algumas situações a gente vai ter possibilidade de sigilo, né? Mas é só por um momento o sigilo, depois vai ser aberto igual aí dado publicidade. Eficácia, eu marquei em vermelho aqui esse princípio aqui, do artigo que trata sobre os princípios na lei de licitações e contratos, ele está bombando, tá? Ele está aparecendo muito nas provas de concurso, inclusive já apareceu pela FGV em provas de concurso, não ainda na OAB. A segregação de função significa um princípio diferentão, que ele significa que nós vamos ter mais agentes públicos trabalhando dentro desse processo licitatório e eles em etapas diferentes. Então, assim, eu não vou ter um agente público responsável por todas as etapas. Eu vou ter mais agentes públicos, segregação de funções. Então, eu vou separar em funções esse certame, né? Posso falar certame, não concurso, certame de licitação. E essas pessoas que vão trabalhar ali dentro, elas vão ter funções diferentes para garantir que uma possa verificar o erro e daqui a pouco consertar o erro da outra.
Isso seria para evitar erros, evitar fraudes, nulidades, né, dentro do processo de licitação. Então, segregação de função significa isso, né, uma repartição de tarefas dentro desse processo licitatório entre mais agentes. A motivação, então, tem que ter as razões, né, não só o motivo, mas a motivação expressa, então as razões expressas daquele processo licitatório. Segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições lá da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Então, são os princípios, como a gente pode ver, a coluna primeira aqui que diz respeito à Lei 8.666, ela ficou vazia, porque realmente a nova lei trouxe uma amplitude de princípios para a lei de licitações e contratos, tá? Quanto à forma de julgamento, a gente também teve alteração aí quanto à forma de julgamento. Na antiga lei de licitações, a gente teria o menor preço, melhor técnica e preço, maior lance e oferta. Já na nova lei de licitações, é menor preço, técnica e preço, maior lance, que é no caso de leilão, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior retorno. Aqui a gente tem que entender o seguinte, e às vezes os alunos têm um pouquinho de dificuldade aqui de compreender o que é a forma de julgamento e o que é a modalidade de licitação escolhida. Então, assim, quando a gente fala em modalidade de licitação, que é pregão, que é o leilão, que é, né, essas modalidades, a gente está dizendo, então, que se trata do rito. Então, a lei ela vai estabelecer como é que vai ser o rito, ou seja, o passo a passo que o agente público ele deve observar quando ele vai fazer o processo licitatório. E como é que ele escolhe o rito? Ele escolhe qual que ele gostar mais, o que ele tiver mais afinidade? Não, depende do objeto. Então, depende do objeto que a gente viu ali no início, qual que é o objeto? Então, ele vai olhar para o objeto, ele vai compreender que a partir daquele objeto ali, ele pode escolher tal rito. Quando ele escolher tal rito, ele vai agora ver as formas de julgamento, ou seja, a forma como ele vai eleger a melhor proposta, ou o que a gente chama, né, no direito administrativo, a proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, são coisas diferentes. Eu vou pensar no meu objeto, o que eu quero com essa licitação, eu vou pensar na modalidade. Então, aquele objeto, né, por exemplo, eu quero escolher um trabalho artístico, é concurso que eu tenho que trazer, né? O concurso não é concurso público, é concurso enquanto modalidade de licitação. Então, o meu objeto pressupõe a aplicação daquele rito no procedimento, que é o do concurso. Então, eu chamo isso de modalidade de licitação. Tá, mas e a forma de julgamento? Olha, a forma de julgamento tá aqui, ó, que a gente vai aplicar, que é a melhor técnica ou o melhor conteúdo artístico. Então, a gente vai avaliar pelo conteúdo artístico ou pela melhor técnica. Então, isso aqui, a forma de julgamento, ela diz respeito aos critérios que a administração pública vai estabelecer em edital para poder escolher quem vai ganhar o processo licitatório, tá bom? Vamos lá. Quanto às modalidades, então, já que eu falei tanto das modalidades, vamos aprofundar um pouco mais quanto a isso. A gente vai ter, então, o pregão, né, que agora passou para dentro da lei nova, antes ele tinha uma lei separada, 10.520, não há mais tabela de valores na nova lei, porque na antiga lei nós tínhamos a tomada do preço, né, a tomada de preço, o convite, mais a concorrência, e elas serão diferenciadas pelo preço, pelo valor. Ou seja, uma contratação de X valor, a gente vai usar a modalidade de convite, né? Então, assim, em razão do valor do contrato, o valor estimado, eu teria que escolher uma forma ou outra de processo licitatório. Agora, na nova lei, a gente não tem mais essa frescura, não. A gente não tem mais essa tabela, ainda bem, ela não existe mais, porque a tomada de preço e o convite desapareceram pela nova lei. Então, depois, quando a antiga lei, 8.666, ela for revogada, a tomada de preço e o convite não existirão mais, tá? Ou a concorrência, ela continuou. E a nova modalidade é o pregão, que na verdade não é uma novidade total, porque o pregão já existia pela lei 10.520, mas não aparecia, o leilão ali, coitadinho, né? Ele não aparecia dentro da lei geral. E agora ele aparece lá dentro da lei 14.133. E a novidade mesmo é o diálogo competitivo. Esse sim é, sem sombra de dúvidas, novidade, porque é uma modalidade que não existia no Brasil. No exterior já existia, mas no Brasil ainda não existia. Vamos lá. Então, nós tínhamos antes a concorrência, a tomada de preço e o convite. Essas aqui eram separadas em razão do valor. Aí, o concurso e o leilão eram separados em razão do objeto. Então, eu teria que olhar para o objeto para ver qual dessas duas seria. Agora, a gente manteve a concorrência, não tem mais a tomada de preço, não tem mais o convite, manteve-se o concurso, manteve-se o leilão, acrescentou aqui o pregão, que antes estava em lei separada, e acrescentou o diálogo competitivo, que era uma modalidade que ainda não existia.
Vamos compreender o que nós temos de especificação aqui sobre essas modalidades. Vamos compreender quando que a gente aplica essas novas modalidades. Não novas, né? Algumas já antigas, mas vamos entender quando que a gente vai aplicar com base, então, na nova lei de licitações e contratos, quando que a gente vai aplicar essas formas aí de licitações e contratos. Começando aí pela concorrência, a concorrência é modalidade licitatória, então, para bens e serviços especiais. A dica que eu dou para vocês de palavra-chave é que na prova de vocês, gente, vai aparecer aqui, ó, serviços e bens especiais. Atenção a esses especiais. Por quê? Se aparecer comum para vocês, não é concorrência, né? Se é com base na legislação mais recente, que seria 14.133, não é, então, bens e serviços que são comuns, não é a concorrência, vai ser o pregão que a gente vai ver na sequência. Então, quando eu estiver diante de uma questão que trata sobre bens, então, olha só, a administração pública, ela quer, então, adquirir um bem ou serviços especiais. São aqueles que não são comuns, tá? Mas, professora, o que é um bem ou serviço especial? É aqueles de alta heterogeneidade ou complexidade, ou seja, não há como descrevê-los objetivamente. Eu aposto que a banca vai trazer isso para você na sua prova. Não há como descrever eles objetivamente. E não podendo descrever aonde? No edital, no instrumento convocatório. Então, se não há como descrever ele objetivamente, nós vamos usar a concorrência. A concorrência, ela também se aplica para obras. Obras, aquelas privativas de arquitetos e engenheiros que vão inovar no espaço físico, né? Ou que acarreta alteração substancial de um imóvel. E aí, nessas obras, a gente também vai aplicar concorrência. Nos serviços de engenharia, tanto o serviço de engenharia comum quanto o especial, a gente aplica a concorrência. Perceba, aqui, embora apareceu a palavra comum, é aplicada na concorrência para serviços de engenharia comum, né? E o especial também. Então, prof, mas olha só, eu tô com uma dificuldade porque, né, eu tô falando aqui várias terminologias técnicas para vocês. Serviço de engenharia comum, serviço de engenharia especial. Como é que eu sei o significado de cada uma dessas coisas? Pausa esse vídeo agora, abre o site do Planalto, na nova lei de licitações, no site do Planalto. Não vai ficar olhando legislação em qualquer site, não. No site do Planalto, que é onde vai estar mais atualizado. Vai lá e abre o artigo 6º. Abre o artigo 6º e procura nos incisos ali, faça a leitura completinha de todos os incisos, porque ele vai trazer o conceito de todas as palavras técnicas. Uma vez lido esse artigo 6º, vocês vão ver como vai melhorar o estudo de vocês de licitações. É cansativo? É. Mas, para a gente conseguir adquirir o conhecimento, para a gente conseguir atingir bons resultados, a gente precisa desses esforços mesmo. E estudar é bom, gente. Aprendem a gostar. Desejo muito que vocês aprendam a gostar de estudar. Eu amo estudar. Vamos lá. Dentro da modalidade de concorrência, a gente vai aplicar o rito comum. O rito comum eu vou explicar mais na sequência para vocês, tá? Eu vou dizer como é que se dá esse rito comum. Aí nós temos o pregão. O pregão é outra modalidade que aparece dentro da Lei 14.133 e o pregão, ele é obrigatório, não é uma faculdade, olha só, é ato vinculado, ele é obrigatório aplicar ele para bens e serviços, olha aqui, ó, comuns, não é qualquer bem e serviço, porque antes era o especial, agora é o comum. Aplica-se também a serviços comuns de engenharia, aquele que também admite concorrência, como a gente acabou de ver. Não se aplica para bens e serviços especiais, porque eu tenho que aplicar concorrência, para obras, porque eu aplico concorrência, serviços especiais de engenharia, por causa da concorrência, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, locações imobiliárias, que eu vou aplicar o leilão, e as alienações, né? Que eu aplico o leilão. Aqui nas alienações, perdão, que eu aplico o leilão. E o rito também é o comum. Então, ambas, pregão e concorrência, é que eu aplico o rito comum. Como é que eu diferencio quanto que é concorrência e quanto que é pregão? Pregão é para situações comuns, aquelas que eu tenho facilidade de descrever objetivamente. Agora, concorrência é para aqueles que eu não tenho essa facilidade de escrever objetivamente. Então, eu chamo eles de especiais ou complexos. Nós temos também a modalidade concurso. A modalidade concurso é aquela que serve para a escolha de trabalhos técnicos, científicos, artísticos. Não se confunde com concurso público, tá? Não vão confundir. No caso do concurso, para o vencedor do concurso, a gente vai ter entrega de um prêmio ou uma remuneração.
O critério de julgamento é a melhor técnica ou conteúdo artístico, depende de qual concurso eu estou utilizando, se é o concurso para técnico, se é para escolher trabalho técnico, trabalho artístico ou trabalho científico. A divulgação é necessário respeitar um prazo mínimo de 35 dias e ter um rito especial, porque é o rito comum com algumas certas adaptações que a gente vai ter ali dentro para, então, o rito utilizado na modalidade concurso. Na modalidade leilão, a gente vai ter a alienação. Leilão é utilizado para alienar bens imóveis e bens móveis. Aí tem uma música mais antiga que vai falar de uma dupla, né, sertaneja, que vai dizer que vai fazer um leilão para ver quem dá mais pelo meu coração. O leilão, gente, para vocês lembrarem, então, é para ver quem dá mais, quem dá o maior lance. O critério de julgamento é o maior lance. Quem pagar mais vai arrematar tanto os bens imóveis quanto os bens móveis. Então, a regra é que a administração pública, para ela vender os seus bens imóveis e os seus bens móveis, ela tenha que fazer leilão. E o leilão também tem um rito especial. Essa é a regra. Nós temos exceções. O artigo 76 vai trabalhar com exceções, ou seja, são situações elencadas no artigo que a licitação, leilão, é dispensada. Então, ali dentro a gente vai ver a possibilidade de não ter que fazer o leilão para fazer a alienação de bens móveis e imóveis. Nós temos também o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, ele é uma modalidade nova utilizada para contratação, quando a gente está diante de uma situação de inovação tecnológica, em que a administração pública, aquelas pessoas, né, que eu disse antes que são os destinatários, né, para quem eu aplico a licitação, essas regras de licitação, eu vou utilizar, então, para quando ela quer buscar inovação tecnológica ou inovação técnica, impossibilidade de utilizar as soluções disponíveis, exceto se adaptadas, a impossibilidade de definir as especificações técnicas adequadas. Então, assim, a banca provavelmente vai trazer para vocês alguma informação específica no sentido de que nós estamos diante de uma situação em que a administração pública ela tem um problema e ela não sabe como resolver esse problema. Então, primeiro ela precisa dialogar com o setor privado para entender a solução do problema e depois que ela tiver de posse da solução, ela vai abrir edital convocatório para ver qual vai ser a vantagem, aliás, para ver qual vai ser a proposta mais vantajosa, porque agora ela sabe qual que é a solução. Então, tem 2 editais envolvendo aqui. Tem um edital buscando pessoas que tragam soluções e um edital buscando quem vai efetivamente executar aquela solução. É preciso verificar, então, a necessidade de identificar alternativas, definindo a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos para concretizar uma solução e a estrutura jurídica financeira do contrato. E também nós vamos ter um rito especial. Vou falar um pouquinho sobre esse rito especial do diálogo competitivo, tá? Já que ele é uma total novidade pela Lei 14.133, eu acho que vale muito a pena a gente focar um pouco mais aqui. E aí, nesse diálogo competitivo, né? Não coloquei aqui, mas tudo bem, vou falar para vocês. Nesse diálogo competitivo, nós vamos então ter 2 partes. A primeira parte é um edital destinado, então, né, para chamar pessoas que estejam interessadas em participar do diálogo. Aí, individualmente, cada uma dessas partes interessadas, que previamente se habilitou, vai dialogar com a administração pública. A administração pública, depois de dialogar com todos, ela vai estabelecer quem trouxe a melhor proposta, e não necessariamente precisa ser uma só. Quando ela definiu a melhor proposta, o que ela vai fazer? Aí ela vai trazer um instrumento convocatório, que é o edital, com aquela proposta ali elencada e vai abrir mais uma parte do processo licitatório. Então, perceba, não é quem trouxe a solução que necessariamente vai ser quem vai aplicar a solução. Até pode ser, talvez, na segunda etapa, essa parte, esse licitante também vença. Mas não necessariamente vai ser ele. Eu posso ter a Fran, que apresentou a solução, e a empresa da Maria, que vai executar essa solução. Por quê? Imaginem vocês, a administração pública busca um software novo, né? Que vem inovar num determinado departamento da administração pública. Aí tem uma empresa lá que apresentou a melhor solução. A administração pública gostou, fez o edital, mas tem uma outra empresa que vai adaptar o seu software para... executar aquela atividade e ela apresenta a melhor proposta de execução.
Não é ela que criou isso, mas é ela que vai executar. Pode acontecer isso? Pode, porque o diálogo competitivo tem destas duas etapas, tá? Então, a explicação aqui, né, de como que acontece. Isso é uma coisa exclusiva do diálogo competitivo. Nós temos também situações de contratação direta. Quando a gente fala nas contratações diretas, a gente está trabalhando situações, vejam bem, situações que eu não tenho que fazer licitação. Olha que interessante. Então, eu estou diante de situações em que eu não vou fazer licitação, tá? A licitação, gente, ela é aplicada nas situações, então, que a lei exige como regra, inclusive a Constituição Federal vai falar que, olha, é regra, né, que a gente aplique, então, licitações. Mas nós vamos ter situações em que eu posso fazer a chamada contratação direta, que é o que a gente vai ver agora. A contratação direta, ela está prevista na própria Constituição Federal. Pulou aqui. Na própria Constituição Federal, artigo 37, inciso 21. Vamos ver quais seriam as situações? Eu vou trazer teminha de casa aqui para vocês, né, porque é importante, mas eu vou fazer algumas explicações aqui. São 3 situações que a lei nos apresenta, que a lei antiga já apresentava, em que eu não preciso fazer licitação para poder fazer uma contratação. A regra é que eu preciso fazer licitação para depois ter o contrato com o particular que vai fornecer o bem, que vai prestar um serviço, que vai, enfim, né? Agora, as situações que eu posso fazer o contrato direto sem ter esse caráter competitivo e licitatório. São as situações número 1, de inexigibilidade de licitação. Quando eu falar em inexigibilidade de licitação, estou diante de uma situação de ato vinculado, ali do artigo 74, que traz um rol exemplificativo, falando sobre situações em que eu não tenho como exigir da administração pública a aplicação de um processo licitatório. Então, por exemplo, uma situação de um trabalho artístico, eu não tenho como exigir uma licitação se nós estamos diante de a necessidade não, mas a vontade da administração pública de contratar a Ivete Sangalo para cantar num evento público. Eu não tenho como fazer licitação, porque como é que eu vou ter caráter competitivo aqui? Eu tenho clones da Ivete Sangalo para participar do processo licitatório? Não, não tenho. Então, eu estou diante de uma situação em que é inexigível a licitação. Então, eu não vou ter licitação, eu vou poder contratar a Ivete Sangalo direto. Só que só se ela tiver um único empresário. Se ela tiver mais de um empresário, eu tenho que negociar. Aí não. Aí o caráter competitivo tem que ser respeitado. Se ela tiver um único empresário, aí nós vamos trabalhar, sim, com a possibilidade de inexigibilidade de licitação. Façam a leitura completa do artigo 74. O que a banca mais gosta de cobrar? E ela já cobrava isso aqui, porque isso aqui já aparecia na Lei 8.666. Ela gostava muito de cobrar isso aqui no que diz respeito à contratação de escritórios para pareceres, de artistas, né, renomados, também de pessoas com conhecimento técnico para fazer capacitação de servidores. Então, ela poderia usar da inexigibilidade de licitação. A terceira situação, gente, segunda, né? É do artigo 75, vai falar da licitação dispensável, ou também chamada de dispensa de licitação. Ou seja, são situações de ato discricionário, rol taxativo em que a administração pública poderá, é discricionário por isso, porque ela poderá fazer contratação direta sem ter que fazer licitação. Esse poderá, então, dá a faculdade, por isso que é ato discricionário. Por exemplo, estamos diante de uma situação de calamidade pública. A administração pública, se ela não achar que dá para fazer o processo licitatório, ela pode fazer uma contratação emergencial pela dispensa de licitação com base no artigo 75, em razão do caráter de urgência. Então, veja, o artigo 75 é um rol bem extenso, mas merece a leitura de vocês. Ele vai tratar, então, sobre situações em que eu posso afastar o dever de licitação e fazer a contratação direta, se a administração pública assim achar que é melhor. E nós temos a terceira situação, que eu já tinha até mencionado um pouco para vocês, o artigo 76, que fala sobre a licitação dispensada. A licitação dispensada, ela diz respeito, então, a situações de ato vinculado, né, rol taxativo, na alienação de bens móveis e imóveis, onde eu não tenho que observar o leilão. O que eu vou lembrar?
dispensada diz respeito a leilão, tá? Onde eu não preciso fazer, aí respeitar a modalidade de leilão, posso fazer contratação direta. Dispensa de licitação ou licitação dispensável é aquelas situações em que a administração pública, segundo o rol 75, ela poderá não fazer licitação, mas se ela quiser, ela pode fazer licitação. E no 74, ela não tem como fazer licitação, então é licitação inexigível. O artigo 72 vai falar que para essas contratações diretas, que compreende o caso de inexigibilidade e de dispensa de licitação, ou seja, do artigo 74 e 75, deverá ser instruído os seguintes documentos. Então, para eu ter essas modalidades, eu preciso instruir, né, o contrato com esses documentos. Documento de formalização da demanda, e se for o caso do estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico e projeto executivo, além de estimativa de despesas, que deverá ser calculada na forma estabelecida do artigo 23, o parecer jurídico ou parecer técnico, se for o caso, que demonstre o atendimento dos requisitos exigidos, também a demonstração de compatibilidade e previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido, a comprovação de que o contrato preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, a razão da escolha do contrato, a justificativa do preço, a autorização da autoridade competente. E o parágrafo único vai falar que o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico, ok? Então, são requisitos necessários a serem observados para acontecer essa contratação direta pela inexigibilidade de licitação ou pela licitação dispensada, que é o artigo 74 e o 75 da lei. Também, nessas hipóteses de contratação direta, indevida, ou seja, se o administrador ele utilizar dessas contratações de uma forma equivocada, se for com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável vão responder solidariamente pelos danos causados ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, como, por exemplo, as sanções lá da ação de improbidade administrativa e da lei anticorrupção. No caso da licitação dispensada, queria só trazer uma observação com vocês, até porque eu penso que pode ser objeto da prova de vocês, é que no caso da alienação ou da aquisição de bens ao ativo fixo da administração pública, a alienação de imóveis e imóveis, né, vai ser utilizado como regra o leilão, só que a necessidade, né, dessa regra aí do leilão pode ser afastada desde que com justificativa, avaliação do bem, autorização de legislação para bens imóveis. Ou seja, eu posso fazer a alienação de um bem imóvel, mas eu preciso da justificativa, eu preciso da avaliação prévia do bem e ainda uma autorização legislativa para os bens imóveis. Eu não preciso de autorização legislativa quando a administração pública quer alienar um bem móvel, tá? Só para bens imóveis. Além disso, no caso dos bens imóveis, então eu preciso de justificação, ou seja, a razão, né, do interesse público para fazer a alienação daquele bem, para vender aquele bem, né, imóvel da administração pública, a avaliação prévia e a autorização de legislação, ressalvado algumas exceções que tem ali dentro do próprio artigo 76. E no caso dos bens móveis, eu preciso da justificativa e da avaliação prévia. Eu não preciso de autorização legislativa, então, para alienar bens móveis. E lembrando, como regra, eu preciso do leilão, exceto as situações que o artigo 76 diz que eu não preciso fazer o leilão. Bem, aí eu preciso para vocês que nós vimos tratar também sobre a questão do rito comum, né? Eu falei um pouco sobre o rito especial do diálogo competitivo, mas eu quero trabalhar com vocês o rito comum. E o rito comum está desenhado aqui na tela para vocês. O rito comum ele diz respeito, então, ao passo a passo, o procedimento necessário para eu ter um processo licitatório. Então, primeiramente, a gente vai ter a fase preparatória, que aqui seria, grosso modo, como que acontece uma licitação. Então, primeiramente, eu tenho a fase preparatória, ou seja, é o momento em que a administração pública planeja e se prepara, faz o edital, né? Ela constrói o edital para poder depois lançar ele. Então, é uma fase interna, uma fase preparatória, onde a administração pública, como o próprio nome está dizendo, está se preparando para fazer o processo licitatório. E isso aqui, gente, está lá no artigo 17 da nova lei de licitações. Aí, depois, a gente passa para a fase externa. Na fase externa, então a fase preparatória interna é somente essa primeira. Agora a gente já está na fase externa. A primeira é, primeiramente, a divulgação do edital. Então, eu tenho que publicar o instrumento convocatório. E tem um site específico agora, que é um portal nacional, onde todo mundo tem que publicar lá dentro, né?
as licitações. Em qualquer nível federativo tem que publicar lá dentro. Depois da publicação do edital, a gente vai ter um dia, uma hora limite para a apresentação das propostas ou dos lances, caso a gente esteja falando aí no leilão, né? No leilão seriam lances. Então, eu vou ter um dia e hora para a apresentação das propostas, ou seja, aqueles que estão querendo participar desse processo licitatório vão ter aquele momento para apresentar essas propostas, que podem ser abertas ou fechadas, né? Abertas, cada um sabe da proposta do outro, fechada, só se descobre todas as propostas, né? Ao mesmo tempo aí, todo mundo descobre as propostas. No julgamento. O julgamento é o momento, então, em que, de acordo com aqueles critérios de proposta mais vantajosa, né, os critérios para escolher a proposta mais vantajosa, a gente vai escolher, então, qual delas é efetivamente a mais vantajosa, de acordo com os critérios objetivos estabelecidos no edital. E aí, depois disso, a gente vai para a fase da habilitação. Antigamente, era o contrário. Agora a regra é primeiro a apresentação das propostas, depois o julgamento, depois a habilitação. Justamente para quê? Imagina vocês, eu tenho 20 participantes, aí eu vou ter que ficar analisando os documentos, porque a habilitação é isso, analisar os documentos, para ver se aquela parte ela preenche os requisitos necessários para poder participar da licitação. Aí o que a gente faz? Nessa fase de habilitação, então, a gente vai ter o momento em que o vencedor ou o suposto vencedor, né, aquele que trouxe o melhor julgamento, a melhor proposta no julgamento, ele vai apresentar os documentos. E se aí ele tiver habilitado, a gente passa para a próxima fase. Caso contrário, a gente vai para o próximo. Se ele não for habilitado, a gente vai desabilitar e vai para o segundo lugar nos critérios de julgamento. Na lei antiga, isso acontecia de uma forma diferente. Tá? Primeiro tinha habilitação, depois a apresentação das propostas, depois o julgamento. Ainda, de acordo com o artigo 17, se a administração pública, artigo 17, parágrafo 1º, se a administração pública quiser, ela até pode inverter essa ordem. Ela até pode, mas a regra não é mais essa inversão. Então, ela pode primeiro trazer a habilitação, depois a apresentação das propostas, depois o julgamento. Mas a regra é, na ordem, apresentação das propostas, julgamento e habilitação. Aí, depois de vencidas essas fases, a gente vai para a fase recursal. A fase recursal é um momento único onde eu tenho que apresentar recursos sobre o meu processo licitatório. E a gente já vai falar um pouco mais sobre o recurso, e aí depois a gente vai para a homologação, que é o momento, então, onde foi adjudicado já o vencedor, ou seja, a gente já tem a declaração do vencedor, depois da fase recursal, e aí nós vamos, então, ter a fim, assinatura, o fechamento desse processo licitatório. Ele vai ser encerrado. A homologação diz respeito ao encerramento, então, né, desse processo licitatório. Olha só o que diz o artigo 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, né, que é mérito, proceder à anulação da licitação mediante provocação de terceiros, né, ou de ofício, sempre que presente a ilegalidade é insanável. Adjudicar o objeto e homologar a licitação, adjudicar é declarar o vencedor. Também o parágrafo 1º vai dizer que, ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração da responsabilidade de quem tenha dado caso. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de um fato superveniente, e nos casos de anulação e revogação deve ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. E, por fim, o parágrafo 4º que vai dizer que neste artigo será aplicado o que couber a contratação direta e os procedimentos auxiliares de licitação também. Aliás, o que são esses procedimentos auxiliares de licitação, né? Esses procedimentos auxiliares de licitação, eles estão estabelecidos lá no artigo 78. E aqui a gente já vai se encaminhando para o final dessa aula aqui, que é uma aula para a gente descomplicar aí o processo licitatório, para que depois a gente consiga desenvolver os nossos estudos sozinho. Então, os procedimentos auxiliares não são modalidades de licitação. São recursos utilizados para facilitar o processo licitatório. Então, vamos lá. O que nós vamos ter? O credenciamento, ou seja, a possibilidade de abrir credenciamento. As partes elas já vão se credenciar, ou seja, elas já vão ir lá e juntar os seus documentos perante, né, o site da administração pública, para deixar tudo prontinho. Ela recebe um certificado
e ela já está ali habilitada, ela já atendeu ali as documentações, ela já tem ali arquivado quais são os documentos necessários para facilitar a vida dela na participação no processo licitatório. A pré-qualificação é utilizada para situações em que, no procedimento comum, a gente viu ali que primeiro a gente tem, então, a fase preparatória e depois na fase externa a gente vai ter ali a divulgação do edital, aí a apresentação das propostas, o julgamento e a habilitação. Quando a habilitação ela requer documentos complexos de serem produzidos, demonstração documental mais complexa, a administração pública pode antecipar essa habilitação. Então, e é a chamada pré-qualificação, ou seja, eu antecipo esse procedimento antes de tudo. Então, eu trago para frente de tudo a pré-qualificação. Ou seja, eu quero fazer um processo licitatório, né? E vai ter ali exigência de documentos complexos. Então, eu já vou trazer essa pré-qualificação para quem tiver interesse depois, futuramente, participar dessa licitação, já ir adiantando esses documentos aqui que são mais complexos, porque depois a gente vai utilizar, né, dessa aprovação de vocês na pré-qualificação para habilitar vocês para o processo licitatório. Tem o procedimento de manifestação de interesse, que são situações então, que a administração pública vai buscar projetos, enfim, vai fazer chamamento público para buscar projetos. Tem situações de sistema de registro de preço, que vai ter validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, pode valer aí por 2 anos, que são as situações em que a administração pública ela vai poder buscar, então, ela vai abrir, na verdade, a seguinte situação. Ela vai fazer um processo licitatório na modalidade pregão-concorrência. E desse processo licitatório, o que vai acontecer? A gente vai elencar ali quem são os ganhadores e o primeiro lugar, por exemplo, ele vai poder fornecer aquele produto por 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Então, veja só, quando a gente fala no sistema de registro de preço, e ele pode ser objeto da sua prova, porque o sistema de registro de preço ele frequentemente era cobrado. Então, o sistema de registro de preço é o quê? Eu abro licitação, mas não é porque agora eu vou adquirir o produto. Imagine você ter uma padaria. Aí, vocês vão abrir a padaria e vocês vão participar de um processo licitatório. Mas não é para hoje os pães. É fornecimento contínuo aí para o resto do ano. Vocês ganharam o processo licitatório. Vocês trouxeram o melhor preço, estão em primeiro lugar. O que vai acontecer? Você vai ser registrado nessa ata, que vai ser formalizada pelo registro de preço. E aí, durante esse período, você vai ser sempre contatado para fazer o fornecimento dos pães ali para todas as escolas municipais daquele município no qual você ganhou o processo licitatório, entendeu? Então, eu participei da licitação, só que essa licitação foi com o procedimento auxiliar do sistema de registro de preço. Foi uma concorrência, um pregão, mas agora, né, eu estou lá registrado na ata e a administração pública, todos os que participaram desse sistema de registro de preço, vão poder me contatar para que eu possa fazer o fornecimento de pão, então, porque eu tenho o melhor preço. E se eu não conseguir garantir esse preço, se o segundo lugar do sistema de preço garantir o preço do primeiro lugar, ele também vai poder fornecer. O que eu não posso é violar ali, eu não posso violar é a ordem, né, da classificação dos vencedores, então, desse processo licitatório. E eu queria trazer ainda para vocês aqui da questão dos recursos, tá? Para a gente poder finalizar. Só mais 2 tópicozinhos aqui para a gente poder finalizar. O artigo 164, que vai falar que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por uma irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Então, assim, eu tenho a possibilidade de qualquer pessoa, mesmo que ela não seja licitante, impugnar. Ela tem prazo de 3 dias, que é diferente do recurso. A impugnação é diferente do recurso que trabalha o artigo 165. O 165 vai falar sobre as possibilidades de recurso administrativo para quem está participando desse processo licitatório. Então, dos atos da administração pública decorrentes da aplicação dessa lei, cabe recurso no prazo também de 3 dias úteis, contados da data da intimação ou da lavratura da ata em face de ato que defira ou indefira o pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, julgamento de propostas, ato de habilitação ou inabilitação de licitante, anulação ou revogação de licitação, extinção de contrato quando determinada por ato unilateral escrito pela administração, e também é possível o pedido de reconsideração. Então, tem o pedido de reconsideração e o pedido e tem um recurso, né? O pedido de reconsideração também tem prazo de 3 dias contados da data da intimação, relativamente ao ato do qual não caiba recurso hierárquico. Então, diante de uma situação de um recurso, né,
de um recurso aliás, de um ato que não caiba recurso, nós vamos então para a possibilidade de pedido de reconsideração daquela decisão, ok? Muito bem, aqui então a gente terminou essa parte, né, introdutória. Evidente que numa aula, na proposta aqui da nossa jornada de aprovação, uma aula assim pequena, a gente não consegue ver todo o conteúdo, porque é uma lei extensa, né, 14.183, mas com certeza dominar esses conteúdos que eu trouxe aqui para vocês vai fazer com que vocês consigam desenvolver um bom estudo dentro de licitações e contratos, tenho certeza disso. E, né, ainda como é parte da nossa jornada aqui da aprovação, nós temos mentoria também, né, a mentoria vai servir para a gente fechar com chave de ouro aí esta jornada da aprovação, onde eu vou conversar com vocês, então, dando orientações sobre a preparação de vocês, o que a gente tem que cuidar aí, né, quanto à nossa preparação para a OAB primeira e segunda fase. Eu espero que vocês tenham gostado, né, aqui é para vocês terem uma ideia de como que é o direito administrativo. Isso tudo a gente estuda com muito aprofundamento dentro de uma segunda fase, administrativo também. E, por fim, eu quero deixar aqui um abraço bem apertado para vocês e até as próximas aulas. Frequentemente eu venho colocando aqui mais aulas, videoaulas, vídeos curtos, alguns mais longos, né? Algumas lives também ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Eu deixo um abraço bem apertado e até mais, gente. Tchau, tchau!